Iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do cientista político Malco Camargo. Hoje não teremos a participação da Rita Mundim, ela está sem voz, então não tem como participar da conversa de geração. A gente deseja melhoras para ela, que ela retorne o mais rápido possível, Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda para a gente a sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. A série Não Esqueceu da Itatiaia volta aos locais que sempre são atingidos pela chuva. Ao longo desta semana, o repórter João Felipe Lolli trouxe reportagens a respeito dos pontos principais, mais dramáticos em Belo Horizonte, mais delicados em relação às enchentes e que obras de grande porte precisam ser feitas para que não tenhamos mais tragédias com as chuvas intensas. João Felipe Lolli, nessa sua caminhada, que já é a terceira série que você faz aqui na Itatiaia sobre essa chuva, ou sobre a chuva, sobre as obras, o que você tem visto na prática? Bom dia para você. Bom dia aqui a você, a todos que acompanham Conversa de Redação nesta sexta-feira. Que a gente pode dividir as 5 regiões que a gente faz da seguinte forma. Em 2 delas, a gente tem uma situação que a gente pode considerar melhor do que a gente já viu. Na Vilarinho tem uma obra de um reservatório menor, na casa de 30 mil metros do peito, e outros 2 grandes reservatórios já licitados, com empresa contratada. Estes grandes reservatórios, em cada um deles cabe 115 mil metros cúbicos de água. Vai resolver o problema? A gente ainda não sabe, os moradores têm dúvida. Mas pelo menos há uma obra licitada, contratada e que vai ser executada nos próximos anos. Uma situação um pouco mais estável também na região do Barreiro. Em 2008, tivemos grandes chuvas em Belo Horizonte e, a partir de então, foram construídas bacias no Barreiro. São pelo menos 5 bacias de detenção nas regiões mais altas do Barreiro, que tem, inclusive, certo reflexo na Avenida Tereza Cristina, mas que deixa a região do Barreiro, de certa forma, em estabilidade. A gente tem, na Avenida Tereza Cristina, talvez um dos principais problemas das chuvas em Belo Horizonte. A Avenida Tereza Cristina, que é uma das maiores avenidas que cortam a capital, são mais de 15 quilômetros de avenida, e a gente tem, ao longo da Tereza Cristina, que passa por 2 regiões, Barreiro e Oeste, muitas pessoas morando às margens do Ribeirão Arrudas, com problemas e sem horizonte de soluções. 3 grandes reservatórios são prometidos para a região, 2 deles em Contagem, por onde passa o córrego Ferrugem, afluente do Ribeirão Arrudas, e um reservatório em Belo Horizonte. Quando que eles vão ficar prontos? Qual empresa que vai construí-los? Onde eles vão ficar? Nada disso ainda tem resposta. Parte do recurso para construir esses reservatórios vem do acordo da Vale pela tragédia de Brumadinho, dinheiro que ainda não chegou até as prefeituras. E a gente tem outras 2 situações que ainda não há sequer projetos. A gente tem o Córrego do Leitão, na Avenida Prudente de Moraes, onde também é um ponto de problema quando chove muito forte, e ali ainda estão sendo feitos estudos para saber qual a melhor solução. Está sendo feita a limpeza e a troca de algumas placas de galerias subterrâneas, mas não é uma obra que resolve. E também, lá na região norte de Belo Horizonte, mediações da Estação São Gabriel, no bairro São Gabriel e proximidades, a gente tem uma obra que está atrasada, que não resolve a solução, que é um canal paralelo de menos de 300 metros, está sendo feito ali do lado da Estação São Gabriel, e existe a proposta de criação de um chamado Parque das Águas ali naquela região, na confluência do Córrego Cachoeirinha, o Ribeirão Pampulha, os 2 juntos chegam e formam o Ribeirão do Onça. Naquela confluência, bem ali pertinho da Estação São Gabriel, tem um projeto ainda incipiente, mas que não foi licitado e sequer tem prazo para ser concluído. Em rápidas palavras, é esse o panorama que a gente observou. A série está em andamento na Itatiaia. Amanhã a gente traz o último episódio dessa série. E, Eustáquio, para devolver para você a palavra, é sempre muito triste te ouvir de moradores que há 20, 25, 30 anos moram nessas regiões e que em todos esses anos, quando chove forte, o problema vem, a enchente vem e nada é resolvido. Eu ouvi o relato de Wellington, por exemplo, que mora na Vila Betânia, ali às margens da Avenida Tereza Cristina, no bairro Betânia. Segundo ele, a primeira pergunta que eu fiz para ele, você é feliz aqui? Ele demorou ali 5 segundos para responder e disse, olha, não posso te dizer que eu estou feliz. Toda vez que chega a estação chuvosa, a gente se preocupa. Toda vez que chove um pouquinho mais forte, pelo menos
meio metro de água entra de casa, na casa da minha família. Então, essas pessoas não são felizes com esse problema, a Itatiaia não se dá por satisfeita com essa situação, e o nosso projeto aqui, Eustáquio, é acompanhar essas pessoas, esses locais, durante todo o ano, para a gente não ficar indo apenas quando chove, mostrando a dor das famílias e os prejuízos. Ao longo de todo esse ano, a gente vai acompanhar, principalmente na estação seca, que é a estação onde as obras devem ser feitas, para cobrar do poder público providências. A série que a Itatiaia leva ao ar é uma concepção da nossa diretora, Maria Cláudia Santos, tem produção da Ellen Araújo, que ao meu lado fez os contatos com todas essas pessoas e me ajudou a orientar e a construir essas reportagens. É um trabalho que a Itatiaia faz pelo bem de Belo Horizonte. Loli, interessante o que você falou agora há pouco sobre 20, 25 anos de inundações em algumas residências, porque muitas autoridades dizem o seguinte: nunca choveu tanto, né? O regime de chuvas mudou, está chovendo mais forte, de forma mais intensa em Belo Horizonte. Mas não, quer dizer, há mais de 2 décadas que os problemas acontecem em Belo Horizonte e obras de grande porte não foram feitas. As chuvas, Eustáquio, estão sim mais fortes nesses últimos anos. A gente tem visto aí grandes oscilações de temperatura. Agora a gente está numa onda de frio muito forte. Tivemos há pouco tempo uma onda de chuvas também muito fortes. Mas o que eu ouvi de muitos moradores é que não precisa ser essa chuva milenar que muita gente diz, essa chuva que cai 100 milímetros de chuva em pouco intervalo de tempo. As chuvas corriqueiras que acontecem todos os anos trazem medo para essas pessoas, essas chuvas trazem preocupação, trazem prejuízos, e muitas vezes pessoas que moram em outros pontos da cidade sequer percebem que choveu ou que choveu forte, mas pessoas que moram às margens desses córregos, desses cursos d'água, sofrem com as chuvas que são corriqueiras. É bom a gente bater nessa tecla e não deixar que esse argumento vença. Não são chuvas fortes, não são chuvas fora do comum que causam problemas. Claro, estas chuvas mais fortes causam mais problemas, mas as chuvas que a gente tem todo ano, em toda a estação chuvosa, trazem medo para essas pessoas, representam um risco muito grande, e a gente viu, sim, obras sendo feitas, mas nada que resolva a situação, pelo menos dessas 5 regiões que a gente visitou. Vou repetir: Vilarinho, no vetor norte, bairro São Gabriel, também no vetor norte, Avenida Prudente de Moraes, na região centro-sul, Barreiro, vários bairros ali no Barreiro, Tirol, Diamante, e a Avenida Tereza e Cristina, que percorre diversos bairros e 2 regiões de Belo Horizonte. Estes 5 pontos da capital pedem socorro, e a Itatiaia dá voz às pessoas que fazem esse grito. Júnior Moreira, a Itatiaia não esqueceu e não vai esquecer desses problemas, vai continuar acompanhando e cobrando. Mas a gente fica se perguntando, né, se há tanto tempo as casas são alagadas, tem tantas enchentes em Belo Horizonte, por que obras de grande porte não foram feitas nos últimos anos? Bom dia mais uma vez. Bom dia, é uma pergunta que é difícil de responder, né? Teria que perguntar para todos os nossos políticos. Mas acho que o Loli fez um resumo muito importante do que ele encontrou nessas 3 visitas que ele fez nos pontos principais aí de alagamentos aqui em Belo Horizonte, Eustáquio. Acho que eu preciso, para fechar o assunto, falar, pelo menos da minha parte, 3 coisas. Primeiro, o jornalismo cumprindo dos papéis, que é tentar de uma forma ou de outra transformar a sociedade onde que a gente atua e cobrar essas melhorias antes que as chuvas venham é um papel do jornalismo transformador. É uma sensação muito gostosa de que nosso trabalho está sendo feito, bem feito, né? A segunda, Eustáquio, é a constatação que depois que a gente começou a fazer isso, que o Loli, a Ellen começaram a fazer isso, algumas coisas andaram, né? Algumas situações melhoraram. Não de forma ideal, longe disso, mas começaram a andar, né? Também é uma boa constatação. Em terceiro, é uma péssima constatação que eu tenho, tá? Que mais um período chuvoso, que começa daqui a pouco em outubro, nós, infelizmente, vamos voltar lá não só para cobrir e cobrar das autoridades com antecedência, mas para cobrir, infelizmente, tragédias e casas alagadas, porque as obras estão longe de ficar prontas, né? E para você, Malco Marques, é falta de vontade política ou falta de dinheiro a não realização dessas obras, ou atraso na realização? Bom dia. É impressionante, né? Desde que eu me dou por criança nessa cidade de Belo Horizonte, a chuva chega todo ano e o tema de obras para conter os seus efeitos só chega de 4 em 4 anos, às vésperas das eleições. Esse problema precisa terminar, né? Nesse sentido, eu acho que a iniciativa de Itatiaia é fantástica
de trazer para o meio do ano, para trazer sobre o período da seca, sobre trazer para a melhor época para a realização das obras, este tema, e que este tema não fique só nessa série, Loli. Parabéns pelo seu trabalho, que continue durante agora toda a estação de seca e também no próximo ano, porque a gente sabe que as obras são estruturais e vão demorar muito mais tempo. Uma sociedade vigilante, uma imprensa vigilante, só assim nós transformaremos a realidade dos políticos dessa cidade. E com isso transformaremos também a capacidade de circular bem por elas, o que fica cada vez mais difícil em épocas de chuva, dados os alagamentos e os impactos causados por ela. Ô, Eduardo Costa, você tem um recado do prefeito Alexandre Calil? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O prefeito me ligou ontem na metade do dia, gentilmente para dizer que a prefeitura não faz qualquer tipo de flexibilização sem consultar os órgãos que são essenciais, notadamente a BH Trans, no caso do funcionamento dos bares. E mais tarde, a prefeitura liberou uma nota dizendo que recomendou via ofício ao Sindicato das Empresas para que capriche a partir das 11 da noite, nos próximos dias, com o transporte coletivo para aqueles que estão trabalhando num novo horário possam ir para casa. Ou seja, o conversa de redação de ontem rendeu uma posição efetiva da prefeitura, meu caro Eustáquio, a gente agradece a providência. No que toca às chuvas, a gente pede exatamente isso. Quem conheceu Belo Horizonte nos anos 70 do século passado, via o Arrudas fazer na área central o que ele faz hoje da Tereza Cristina. A água saía do leito do Ribeirão e ia parar na Guaicurus, às vezes na Santos Dumont. Ali na Guaicurus nós tínhamos, a SEASA não tinha força de hoje, nós tínhamos muitos atacadistas, era um prejuízo horroroso. E aí um dia um prefeito assumiu a cidade e resolveu encarar. Ele foi tanto a Brasília, ele pediu tanto, ele cobrou tanto, eu já disse isso aqui, mas preciso repetir, que uma vez o então presidente, general João Batista Figueiredo, conversando com o seu poderoso ministro do interior sobre as eleições que se avizinhavam em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele falou: Andreasa, nós temos que resolver a situação lá em Minas Gerais. O que está faltando? Ele falou: tem a questão do Arrudas. O Figueiredo disse para ele: mas que Arrudas é esse? Quem que é esse cara? O que esse cara quer? Vamos conversar com esse cara. Ele falou: não, presidente, é um Ribeirão, o prefeito lá quer. Então, o Maurício Campos viabilizou a obra que depois o Hélio Garcia complementou. Se não tivermos vontade política efetiva, nós vamos continuar com esse sofrimento eterno. Desde os anos 70 do século passado, que os outros prefeitos não cuidaram desses abichos das enchentes. E nessa gestão do Calil, tem um detalhe, né, senhor Stênio, de que por desinteligência entre os representantes da Prefeitura e da Câmara, e por questões políticas menores, não aprovaram o empréstimo para obras do Vilarinho. A gente vai se lembrar disso, infelizmente, quando as chuvas forem mais fortes e o estrago for feito, senhor Stênio. Ô, João Felipe Loli, tem retorno da reportagem da Itatiaia, além dessa semana, aquela conclusão dessa terceira fase da série de reportagens, tem um retorno nas próximas semanas, nos próximos meses aos locais. A gente pretende, Eustáquio, uma vez mais visitar todos estes locais. É uma visita que a gente faz presencial, que a gente tira o dia para percorrer a cidade, mais de um dia de gravação. É olho no olho com o morador da região mais afetada pela enchente em Belo Horizonte. E a gente deve fazer essa visita uma vez mais antes do início da estação chuvosa próxima em outubro. Então é de se esperar que em meados do mês de setembro a gente faça mais uma rodada de visitas. A gente sabe, a gente não pode aqui ser leviano e querer imaginar que de hoje, julho até setembro, vão surgir obras que vão resolver todos esses problemas. Não é esse o caminho. Gostaríamos que se resolvesse tudo com rapidez e facilidade, mas a gente sabe que as soluções são difíceis, requerem investimentos e requerem também vontade política. E o nosso papel de ir e visitar com frequência esses locais é cobrar essas providências, é fazer nascer essa vontade nos moradores e nos gestores públicos para que as soluções saiam. Então eu convido o ouvinte a acompanhar amanhã a última reportagem desta série especial e pode anotar na agenda, no mês de setembro a gente está de volta. Tá certo, olha, parabéns pelo seu trabalho, da Ellen Araújo na produção também. Um grande abraço, viu? Obrigado pela sua contribuição aqui na Conversa de Redação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Bom, e após prometer em entrevista a Itatiaia apresentar provas de fraudes em eleições, o presidente Jair Bolsonaro mostra vídeos requentados e admite não ter como comprovar que o sistema eleitoral é falho no Brasil. Em tempo real, Malco Camargo, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, rebateu em série 18 alegações do presidente feitas contra a urna eletrônica.
Impressionante, né? O que o TSE fez foi mostrar que nem indícios, como ele próprio dizia, Bolsonaro tinha de fato. Bolsonaro requentou temas já desmentidos por outras autoridades, por Polícia Federal, pelo próprio TSE, por órgãos muito mais competentes para falar sobre o assunto do que o próprio presidente, e gera uma alta instabilidade, uma alta insegurança e cria um problema que não é necessário neste momento. Eu queria dizer, Eustáquio, Eduardo Júnior e ouvintes, é importante separar o que é a defesa do voto auditável, esse é uma conversa, e a outra conversa é questionar todo o nosso sistema, os nossos procedimentos de execução das eleições. E Bolsonaro ainda comete um grande erro, chama isso de sistema eleitoral. É bom deixar claro que o que é um sistema eleitoral? É a regra de conversão de votos em cadeiras. O sistema eleitoral brasileiro é majoritário de 2 turnos para presidente e proporcional de lista aberta para os cargos proporcionais, deputados, vereadores, etc. Mais do que isso, falar que a urna eletrônica é parte do sistema é um absurdo. A urna eletrônica é apenas um artifício no qual o eleitor usa para registrar o seu voto. O que o Bolsonaro fez ontem, na verdade, ele fez campanha antecipada. Ele denegriu seus adversários, denegriu as instituições. E mais do que isso, fez isso tudo dentro do Palácio do Alvorada e ainda convocou a TV pública para fazer a transmissão. Ou seja, um conjunto de despropérios que me envergonha como cidadão brasileiro. E para você, João Moreira, o que pode vir de consequências políticas para o eleitor das falas do presidente Jair Bolsonaro, de toda essa discussão sobre voto impresso, auditável, urna eletrônica? Eustáquio, tanta coisa importante para a gente discutir, né? A gente tem que discutir essas peripécias do presidente, é muito triste. Ontem eu dizia aqui no Conversa de Redação que eu torcia para que ele realmente apresentasse provas. Porque seria muito feio ver um presidente mentir em rede nacional como que ele fez ontem. Porque a gente precisa usar o português de forma correta, Eustáquio. O que ele fez ontem foi mentir. Aqui, a Itatiaia, ele disse que tinha provas. Chegou lá, nem indícios tinha, né? É muito triste ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Alimentou mais uma vez a militância, que era outra suspeita que eu tinha, com vistas nas eleições do ano que vem, concordo com o Mal, né? E tudo foi tão ridículo, que a gente tende a esquecer, e aí eu entro na pergunta que você me fez, Eustáquio, dos crimes que ali foram cometidos, né? Algo precisa ser feito. Não dá para o chefe da República colocar dúvida no nosso sistema, na nossa urna, falar que tem provas e depois não apresentá-las. Simplesmente não apresentá-las e tudo ficar por isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República precisa agir. Alguma coisa precisa ser feita. Não pode ser desse jeito. Não pode. Não pode brincar com a democracia igual a gente está deixando que o presidente brinque desse jeito. É muito sério o que está acontecendo, Tom. Eu sei que tem muita gente que acha engraçado, que ri, outros tomam aquilo como verdade e começam a distribuir os vídeos via WhatsApp, mas é muito sério o que está acontecendo. Não dá para que a democracia seja atacada todos os dias, ao vivo, em rede nacional, como o presidente está fazendo, e de forma mentirosa, né? Aqui no Brasil as coisas estão tão esquisitas, que quem ganha a eleição, que é o presidente eleito pelo povo, com um número expressivo de votos, que é o presidente Jair Bolsonaro, duvida da eleição. E quem perdeu, confia. A gente não precisa repensar o Brasil? Tá meio esquisito. Eduardo, aqui pelo WhatsApp, o Davi Rocha, do bairro Guarani, está dizendo o seguinte: sobre as urnas, penso o seguinte: o que não é auditável não é seguro. Gostaria de saber se o TSE pode me dizer em quem votei nas últimas 3 eleições. Se ele não puder dizer, não é confiável. Como vou saber se quem eu digitei recebeu o meu voto? Bom dia para todo mundo. Desejando que a Rita Mudim fique boa da garganta e que a minha não piore, porque o frio está bravo em Nova Lima. Hoje eu vou ser um pouquinho mais prolixo, perdoa, Dudu. No momento em que o homem que mais entende de rádio no Brasil se retira da sua rotina na Itatiaia, eu quero dividir com os ouvintes uma homenagem singela, um agradecimento muito especial a Emanuel Carneiro, com quem compartilhei 36 dos 65 anos em que ele atuou na Rádio de Minas. E reiterar a todos que aqueles ouvintes de boa fé sabem
Os políticos de boa-fé sabem, das mais diversas ideologias, petistas, bolsonaristas, todos, tucanos, todos sabem que o nosso comandante Emanuel Carneiro nunca nos telefonou antes do Conversa de Geração para dizer o seguinte: ataca esse ou aquele governante. Quero deixar isso muito claro. Estou aqui desde o primeiro dia do Conversa de Geração, que é um espaço, digamos, hoje de elite das nossas muitas discussões no dia a dia. Nunca. É com essa liberdade que a nova direção também nos garante que eu quero dizer com todas as letras, senhor Estado, que esse governo Bolsonaro tem muita coisa boa nesse Brasil tão corrupto. O trato do dinheiro público nessa era do Bolsonaro é seguramente, eu não tenho o menor medo de afirmar, o trato é mais respeitoso 1 milhão de vezes do que o que fizeram os petistas em muitos anos desse país. Isso precisa ser reconhecido. O que o governo Bolsonaro fez na economia no meio da pandemia para segurar a onda e não deixar o país degringolar é digno de respeito. A única coisa que a gente pede, que eu insisto, é que o presidente tenha freios na sua linguagem e nas suas ações, porque ele joga por terra todo e qualquer respeito que ele nos merece no combate à pandemia, quando ele insiste em andar sem máscara, pegar a criança, tirar a máscara da criança e fazer os discursos contra a máscara e contra a vacina. Aí vem o processo eleitoral e eu digo para esse ouvinte que questionou que, da mesma forma que ele duvida da urna eleitoral, eu que a vi nascer com o doutor Siqueira, lá no TRE, ela é mineira, e aperfeiçoada pelo então presidente do TSE, o ministro Carlos Mário Veloso, mineiro. Eu afirmo para o ouvinte, eu estou absolutamente seguro de que ela é correta, honesta e decente, e não precisa de auditagem. Mas se alguém pensa diferente, é lícito que prove, ou que entregue provas, que leve à Justiça Eleitoral provas. Claro que nós vamos aceitar. Não posso, Eustáquio, achar que aquele pirulito da Praça 7 não é um pirulito. Ou como muita gente insiste em achar, Eustáquio, desde que criaram as loterias, principalmente a Mega Sena, que nós não tem um mês que a gente não recebe um e-mail dizendo que agora descobriram uma farsa na Mega Sena. Essas coisas não podem ser assim. Você não pode achar que a mulher do vizinho está traindo o vizinho e sair espalhando. Então, a única coisa que eu peço ao presidente da República é que ele não saia dizendo é suspeito, eu tenho prova, e não tenha prova. Porque aí joga por terra toda a credibilidade que a gente tem que ter, o respeito que a gente tem que ter a ele. E insisto, Eustáquio, Bolsonaro é refém, como Lula foi refém, como qualquer homem que senta naquela cadeira é refém daquele Congresso Nacional, onde 20% são de pessoas de bem que ficam ali perdidas. 40% são incapazes. Essa frase não é minha, hein? E os outros 40% são capazes de tudo. Esses 40% capazes de tudo, Renan, Sarney, Aécio, essa patota faz refém qualquer presidente da República e o deixa maluco. Toma tudo que é verba, tudo quanto é favor, tudo quanto é cargo para garantir a reeleição sua, ou da mulher, ou da filha, ou da nora, do neto, ou do vizinho, do amigo, ou do laranja, e pressiona o Brasil. Então, se o presidente estivesse gastando energia para fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, para mudar o sistema eleitoral nesse país de verdade, eu estaria do lado dele. Esse discurso do presidente, que me respeitem todos os ouvintes da Itatiaia. Da mesma forma que quando eu falo que o governo do Lula roubou, e muitos petistas ficam, você não pode falar isso, eu falo que a justiça falou, o Moro falou, eu acredito nele. O presidente da República precisa de uma junta médica dar uma analisada na cabeça dele e na língua dele, senhor Estado. Bom, o frio prometido chega e derruba as temperaturas em Minas Gerais. Belo Horizonte renova o recorde de dia mais frio do ano. Na estação Cercadinho, que fica ali no limite do Buritis com Olhos d'Água, 6,3 graus durante a madrugada e temperaturas negativas no sul de Minas, meu caro Júnior Moreira.
Pois é, Eustáquio, eu não sei, a sensação térmica minha não foi disso tudo hoje, não. Eu não senti tanto frio assim, eu não sei o que as pessoas, qual que é a sensação que as outras pessoas tiveram aí nos bairros onde que elas moram. E hora, eu acordo cedo, né? Cheguei aqui na rádio 2 horas da manhã, não senti esse frio todo, não. Mas, de qualquer forma, o termômetro está apontando, eu preciso acreditar no termômetro, né? Não, eu vou dar um de Bolsonaro aqui com as urnas eletrônicas. Agora, Eustáquio, o que me preocupa muito, né, é o lado mais econômico da coisa, né? Que é a questão da agricultura aqui em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, também no sul do país, que é muito forte nos grãos, né? Esse tempo muito frio, que inclusive está no centro-oeste do país também, que pode prejudicar muito as lavouras, e prejudicando as lavouras, esse preço pode subir na prateleira. A gente já falou disso essa semana, isso me preocupa demais. E uma outra preocupação um pouco mais humana, Eustáquio, que são os moradores de rua. De madrugada, passando aqui na região do Complexo da Lagoinha, meu coração cortou com algumas coisas que eu vi ali. Porque apesar de eu não estar sentindo tanto frio assim, porque é lógico, eu estava agasalhado, cachecol, uma japona bacana e tal, dentro do carro e ainda com o ar quente ligado, tinha muita gente que estava no relento e essas pessoas estão sofrendo demais. E aí, Mauro Camargo, o que dizer? Gosta desse período mais frio, mais gelado do ano? E faltam medidas para a população mais carente, principalmente os moradores em situação de rua? Eu que sou corredor, né, a temperatura de 10 graus é considerada a temperatura ideal para se correr. Então, depois que eu saio da cama, porque para sair é muito difícil, mas depois que eu saio eu gosto muito de correr, sobre o frio que eu fiz hoje. O Júnior falou dos 2 pontos, eu queria levantar um terceiro ponto. Ele fala da população de rua, como você destacou também, o Eustáquio fala da agricultura. Agora, nós falamos essa semana aqui no Verso de Ação sobre o tema das moradias. E as moradias precárias são outro problema grave em relação à chuva. São várias as casas aqui na cidade de Belo Horizonte, principalmente as cidades do entorno aqui da região metropolitana, com baixo poder de vedação do ar, do vento e do frio, principalmente, o que acomete e agrava muito a situação daquelas pessoas. Ainda mais com a pandemia, as pessoas mais presas em casa estão exercitando menos, saindo menos para trabalhar, sentindo mais frio. Ou seja, é um problema grave, sim, a gente temos que ficar de olho e não podemos olhar só a população de rua. Há várias pessoas carentes que sofrem muito este período com a falta de qualidade das moradias. Com o frio de Nova Lima tem praticamente estação quente, né? É frio praticamente o ano inteiro. Nessa madrugada, uma colega nossa aqui da Record estava lá na praça. Madrugada, agora de manhã, Praça do Papo, 7 graus. Eu falei, tira 4 aí. Eu estou com a sinusite aqui querendo bater, eu falo, segura aí. Agora, eu fui outro dia, Monte Verde, já contei aqui, né? Para você não sentir frio, dá essa receita. Todo mundo. Chegou essa época, dá um pulinho, passa 2 dias em Monte Verde. Quando você voltar, tá ótimo aqui. É um calorão, né? Bom fim de semana! Assusta a gente ouvir falar que no Rio de Janeiro, por exemplo, de manhã tá 11 graus. Mas, puxa vida, o tempo tá virado mesmo. Um abraço, gente. Ô, pode terminar de falar da vaquinha, não. Acharam a vaquinha, Eduardo? Jura, Moreira, eu te fiz essa pergunta semana passada e te faço. Eu fiz onde está a Anastácia. E agora eu te pergunto, onde estava a Anastácia? Pois é, tava lá em Pará de Minas, agora vai vir pra Pampulha, Eduardo. Graças a Deus acharam a vaca. Ô, Fabinho tá aí, né? Tá, O Fabinho sabe que eu vou pedir. Solta o aleluia, Fabinho. Tchau, gente. Ô, Júnior, e não descobriram ainda a motivação desse desaparecimento, né, as circunstâncias, levaram de Neves para Pará de Minas? Ainda não foi totalmente explicado, não, mas deve ser aquilo que eu disse no Conversa de Redação, aquele dia que é o roubo de gado, né, que é muito comum no interior do estado. Um abraço. Abraço. A Anastácia não virou churrasco. Tchau. Amém. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos.